Beleza? Muito bom poder estar aqui com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo. Eu sou o pastor principal da comunidade presbiteriana de Vinhedo. E a gente tem uma equipe que está conosco, que trabalha com a gente, dos quais o Pedro é um dos membros dessa equipe. E está saindo? Alô, som? Bom, estão me ouvindo? Sim. Ok. E ele me convidou para estar com vocês aqui hoje. E é um prazer. Falou, se você está aí nos visitando também pela primeira vez, é muito legal ter você aqui com a gente. Nós temos conversado sobre essa série. Quantos já viram a série? O 100? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Quantos estão assistindo a série ainda? Ok. Vocês precisam assistir, ok? Se você tem Netflix, é facinho ver, pode ver na televisão ou no computador mesmo. E é uma série bem joia. Faz tempo que eu assisti já essa primeira temporada. Eu estou assistindo a segunda temporada já. E na série, quando esses jovens eles são enviados para a Terra, eles permanecem conectados com a Arca, que é essa plataforma que eles viviam no espaço, e viveram por um bom tempo no espaço, através de uma pulseira. Essa pulseira que eles receberam fazia com que a Arca pudesse monitorá-los na Terra, pudesse saber como eles estavam, e à medida que as pulseiras parassem de funcionar, isso seria para a Arca um anúncio da morte de um daqueles integrantes, né? Então cada pulseira estava conectada a uma pessoa e estava conectada à Arca, e eles tinham assim acesso sabendo se aquela pessoa continuava viva ou não. O que acontece é que esse grupo de jovens que são enviados à Terra, eles, parte deles pelo menos, começam a achar que seria melhor se eles conseguissem romper a conexão deles, o contato deles com a Arca. E como é que eles poderiam fazer isso? Eles poderiam fazer isso tirando as pulseiras. Se eles tirassem as pulseiras, então, isso faria com que a conexão que a Arca tinha com eles fosse perdida. Para os tripulantes da Arca, os habitantes da Arca, a ideia seria que essas pessoas teriam morrido, mas eles não estariam mortos. Na cabeça deles, o que eles estariam fazendo era tendo uma verdadeira liberdade, para que eles pudessem então tocar a vida deles na Terra sem serem monitorados por aqueles que os haviam enviado até a Terra, ou seja, os tripulantes da Arca, né? Então, a ideia de tirarem as pulseiras passava por essa ilusão que eles estariam livres aqui na Terra, e eles poderiam então fazer o que eles bem entendessem, porque eles não estariam sendo mais monitorados, eles não precisariam mais prestar contas a ninguém. Mas o que acontece na verdade é que, ao fazerem isso, ao tirarem as pulseiras, nem todos eles tiram, mas alguns deles tiram, e ao fazerem isso, serem motivados a fazerem isso, tirarem as pulseiras, uma série de consequências começam a acontecer entre eles. Por quê? Porque quando eles tiram a pulseira, com essa ideia de que, tirando a pulseira, a gente está livre da conexão com a Arca, e aí a gente pode viver aqui sem ser monitorados, nós podemos viver, o discurso era esse, nós podemos viver livremente de verdade, cada um pode fazer o que bem entende. Isso gera uma grande confusão entre eles, porque ao tirarem as pulseiras, eles começam a achar que eles podem viver assim mesmo. Então cada um começa a fazer aquilo que acha que pode fazer, que acha que deve fazer, e começa a haver então uma série de desavenças entre eles, porque uns querem agir de uma determinada maneira e outros querem agir de outra maneira, e logo surgem entre eles aqueles que haviam
motivados a retirarem as pulseiras para dominá-los, dentro dessa ilusão de liberdade. Então eles tinham uma suposta liberdade, porque eles haviam tirado a pulseira, mas essa liberdade gera entre eles uma série de confusão, e aí aqueles que haviam motivados a tirarem as pulseiras começam a assumir a liderança entre eles, dizendo para eles como eles deveriam agir, o que eles poderiam de fato fazer. Então era uma liberdade, na verdade, marcada pela ilusão. Quando a gente olha para a narrativa bíblica sobre a vida da humanidade, é exatamente isso que nós encontramos. A Bíblia, ela nos mostra que nós, seres humanos, fomos enganados, motivados por um ser espiritual chamado Satanás, um espírito de rebelião, de oposição aos planos bons e perfeitos de Deus, na sua criação, para que a gente saísse da nossa relação com Ele, a gente se desligasse dele, né? E cada um de nós pudesse então viver como, teoricamente, o grupo lá do Senhor, né? Cada um fazendo aquilo que bem entendesse. Mas na verdade, o que ocorreu quando nós, seres humanos, tomamos a decisão de romper com a nossa conexão em relação a Deus, foi que nós nos tornamos escravos desse ser espiritual chamado Satanás. Na verdade, ele nos escravizou. A humanidade vive na ilusão de que nós temos liberdade, mas isso é uma ilusão. As Escrituras dizem para a gente lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, o seguinte: vocês estavam mortos. Por que ele está falando no passado? Porque Paulo está escrevendo, quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo, que foi um dos seguidores de Jesus no passado, e ele está escrevendo para um grupo de pessoas que haviam também se tornado seguidores de Jesus. Então eles viveram nesse estado de suposta liberdade, que na verdade os escravizou à força desse espírito de rebelião chamado Satanás. Mas agora eles tinham sido libertos por aquilo que Jesus Cristo fez por eles. Mas veja como Paulo trata dessa questão nas Escrituras. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então veja, existe esse ser que no texto aqui é chamado de o príncipe do poder do ar, esse ser espiritual, okay? Que a Bíblia chama de Satanás. E Paulo diz que esse ser agora ele está atuando naqueles que vivem na desobediência, na rebelião contra Deus. Esse é o estado de toda a humanidade. Este foi o meu estado, e talvez tenha sido o seu estado, ou talvez ainda seja o seu estado, ok? Tudo depende se nós estamos sem a pulseira, ou se nós continuamos com a pulseira. A independência dos seres humanos de Deus, ela só serve para gerar essas três coisas: desentendimento, caos e morte. Essas são três consequências que acontecem na vida humana por nós termos rompido a nossa conexão com Deus, a nossa dependência de Deus, para essa suposta vida de independência, essa ilusão de que nós temos liberdade se a gente viveu uma vida fora de Deus, rebelado contra Deus, dizendo que Ele não existe, ou sabendo que Ele existe, mas sem nos importarmos com aquilo que Ele tem a nos dizer. Então, essa situação traz todo tipo de consequência para a nossa vida.
A Bíblia chama essas consequências como a manifestação da ira de Deus. Então, desentendimento, caos, morte, traz como consequência sobre a nossa vida a ira de Deus. A gente não precisa fazer muito esforço teórico para provar isso aqui, ok? Basta você olhar para a sociedade. Olhe para a sociedade, olhe para o mundo, e você vai constatar isso. Eu quero pensar com você um pouquinho cada uma dessas questões. Por exemplo, desentendimento. Quando nós rompemos com Deus como aquele que tem o direito, e preste atenção nessa palavra, Deus tem o direito, ok, de governar sobre nossas vidas. Quando nós rompemos com isso, com esse direito que Deus tem. E aí talvez você diga, mas espera aí, cara, por que ele tem direito? Ele tem direito porque ele te criou. Tudo isso que existe aqui não nasceu de uma explosão, ok? Que nem às vezes as pessoas querem enfiar goela abaixo para vocês na escola, na faculdade, entendeu? Aqui não tem lógica esse negócio de um Deus criar. Não tem. Tem lógica, um arroto cósmico ter criado o universo. Isso não tem lógica. É uma lógica tremenda, uma lógica enorme, assim, maravilhosa essa lógica, né? Uma coisa assim, fenomenal. Deus tem direito de governar sobre as nossas vidas. Deus tem direito de governar sobre o universo, porque Deus criou todas essas coisas. E quando nós rompemos com isso, nós passamos a nos desentender uns com os outros. Quando nós rompemos com o governo de Deus na nossa vida, a consequência não foi meramente que nós deixamos de acreditar em Deus. A consequência disso foi que passou a haver um desentendimento entre nós. Exatamente o que acontece na série 100. Quando eles rompem com as pulseiras, eles não apenas perdem a conexão com a arca, mas eles começam a ter uma confusão entre eles. O grupo se divide, alguns acham que tem que ficar com a pulseira, outros acham que tem que tirar a pulseira. Aí aqueles que tiram a pulseira, cada um acha que pode fazer o que bem entende, pode viver do jeito que bem entende, e daqui a pouco eles começam a discutir e a brigar entre eles. E isso se deve ao fato de que cada um de nós, ou cada grupo social, quer estabelecer as suas próprias regras e quer que os outros se submetam a elas. Vocês já pararam para observar como isso é uma realidade dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade? Nós vivemos numa sociedade que advoga, que afirma a ideia da livre escolha, o conceito de que todo mundo tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. No entanto, essa mesma sociedade não consegue admitir que outros escolham uma maneira diferente da nossa escolha, uma maneira diferente da de um determinado grupo. Então todo mundo fala que todo mundo tem liberdade, nós temos liberdade de escolha, cada um pode viver do jeito que quer, do jeito que bem entende. Só que quando você faz uma escolha e uma outra pessoa discorda da sua escolha, é um absurdo aquela pessoa ter discordado da sua escolha. Mas por quê? Cada um pode ter a sua própria escolha. Então, se eu posso ter a minha escolha e você pode ter a sua escolha, você pode discordar da minha escolha e eu posso discordar da sua escolha e está tudo certo. Mas não está. Na nossa sociedade não está. Basta você entrar no Facebook para você ver isso. Você escreve um negócio no Facebook, uma pessoa discorda de você, você fica bravo. Por que você ficou bravo? Não devia ficar bravo. A pessoa tem direito de discordar de você. Mas você fica bravo. Eu fico bravo. Não é? A gente fica bravo. Todo mundo fica bravo. Okay? Aí a gente tem uma situação como essa que nós vimos essa semana. Em Paris. Por quê? Nós vivemos um mundo de livre escolha. Mas se você não viver do jeito que eu quero, então eu te ataco. Nós vivemos num mundo de livre escolha. Vivemos, não vivemos. Essa nossa liberdade de escolha trouxe entre nós, na verdade, uma realidade de vida que nos leva à confusão e à discórdia. Ok? Isso é o que a gente vê na nossa sociedade. Então preste atenção nisso. Todo tipo de preconceito, okay? Todo tipo de preconceito, seja ele religioso, seja ele ético, seja ele étnico, seja ele racial, seja ele social, ou de qualquer ordem,
tem a sua fonte na falsa ilusão de que nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas. Ok? Nós não somos. Nós somos escravos de um ser espiritual que nos ilude. E nós achamos que nós estamos fazendo as escolhas com a nossa liberdade, mas nós não estamos. As escolhas que nós estamos fazendo são escolhas que são manipuladas por esse ser, que a Bíblia chama de Satanás. Okay? Essa palavra Satanás significa adversário. Okay? Por esse adversário que está nos iludindo, nos enganando. Ele fez isso desde o princípio. A primeira pulseira tirada foi tirada através de uma árvore que estava no jardim. Quando Deus disse para o ser humano: vocês não comam dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E Satanás veio disfarçado de uma serpente e disse assim: coma, vocês não vão morrer. E nós fizemos a escolha de comer. Nós fizemos a escolha pela independência de Deus, de achar que nós podemos conduzir a nossa vida independente dele. E isso gera então toda essa discórdia que a gente vê presente dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. Segundo é o caos. Quando nós não temos uma fonte de onde procede toda a autoridade, quando nós não temos uma referência de verdade absoluta, ok? De uma autoridade absoluta, então nós começamos a experimentar um caos em relação à nossa existência. Veja, se nós vivemos em um mundo onde a ideia de liberdade se baseia no relativismo, essa é a filosofia do nosso mundo, ok? A ideia de liberdade no mundo que vocês vivem, no mundo que eu vivo, é relativista. Ou seja, não existe uma fonte de verdade absoluta, ok? Cada um tem a sua verdade, cada um escolhe a sua verdade, cada um age de acordo com aquilo que a sua verdade lhe determina. Quando isso é uma realidade, não há como nós termos uma fonte de verdade absoluta. Tudo é relativo, nada é verdade, nada é certo, nada é concreto. Tudo depende do ponto de vista ou dos desejos, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é melhor para mim. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que nós vamos experimentar o caos na nossa sociedade e na nossa vida. Eu acho isso uma situação tão engraçada, né? Engraçada assim, né? Não é para dar risada, não. Engraçada de ridícula. Né? Veja, nós achamos que a nossa sociedade é uma sociedade que evoluiu e que progrediu, porque hoje nós temos leis que valorizam, por exemplo, o idoso. Pois para mim, isso é um atestado do caos. Você tem que ter uma lei na sociedade para dizer para você, para dizer para os outros, ok? Que um senhor, uma senhora idosa tem o direito de sentar-se num ônibus, num metrô. Isso é caos. Isso não é evolução da sociedade. Isso é caos. E sabe por que a gente precisa ter leis desse jeito? Porque nós vivemos uma sociedade relativista. Porque nós vivemos uma sociedade que diz para mim, diz para você e diz para todo mundo que cada um pode fazer aquilo que bem entende. Então, quando nós vivemos uma sociedade assim, onde cada um acha que pode fazer o que bem entende, nós acabamos sendo forçados a criar leis para dizer: olha, você pode fazer aquilo que você bem entende, só que um senhor tem o direito de sentar no metrô, tá? Um senhor tem o direito de parar mais perto do carro dele no supermercado. Eu tenho idade aqui para ser pai. Acho que todos vocês estão aqui. Sabe? Menos o caos, né?
Sabe como eu fui educado? A minha geração foi educada. A minha geração não precisava de vaga especial no ônibus ou no metrô para um senhor ou uma senhora sentar. Sabe por quê? Porque eu fui educado pelos meus pais dizendo o seguinte: quando você estiver sentado em qualquer lugar e entrar uma pessoa mais velha que você levante e dê o seu lugar para ela. Se você estiver sentado em qualquer lugar e entrar uma mulher, você levante e dê o seu lugar para ela. Então a minha geração era uma geração onde o caos era menor do que a geração de vocês, do que essa geração que nós estamos vivendo agora. Porque na minha geração se reconhecia que haviam absolutos, nem tudo era relativo. Algumas coisas eram relativas, mas não tudo. Havia o que a gente chamava de educação moral e cívica. Inclusive era ensinado na escola. Ok? Em síntese, se a gente tira um centro, uma referência de absoluto para a vida, o que a gente experimenta é caos. Eu tenho dito muitas vezes que nós vivemos uma sociedade esquizofrênica, uma sociedade maluca. Sabe por quê? Porque nós achamos que cada um pode fazer o que bem entende, que cada um tem o direito de satisfazer os seus próprios desejos, mas nós não queremos colher como consequência a falta de respeito, a violência, o abuso sexual. A gente não quer colher essas coisas. Só que a gente quer dizer assim: não, mas cada um pode fazer aquilo que bem entende. Ué, mas quando eu digo que cada um pode fazer aquilo que bem entende, e eu entendo que para mim está tudo certo eu estar do lado de uma mulher bonita e passar a mão nela, quem é que vai achar ruim comigo? Eu tenho direito de fazer. Não, mas aí não, mas como não? Eu tenho liberdade ou não tenho liberdade? Mas aí você tem que respeitar o outro. Então, mas o outro também tem que respeitar a minha vontade, eu tive vontade. O fato é que se nós não temos uma fonte de verdade absoluta, nós temos como consequência caos, anarquia. Em uma sociedade onde pulseiras são retiradas em nome de uma suposta liberdade, o que nós vamos colher é o caos moral e ético que a gente tem visto ao nosso redor. Terceira situação é a morte. Terceira consequência de vidas que vivem em independência de Deus vai ser morte. A nossa própria morte e a morte de outros. Não é isso que a gente vê o tempo todo? Seja pela ganância irresponsável de uma mineradora, seja por um radicalismo religioso de um grupo, seja no Brasil, seja na França. Morte. E não adianta a gente entrar no Facebook e ficar a turma discutindo que a gente não tem que ficar dando atenção para o que aconteceu na França por causa do caos que está acontecendo no Brasil. Gente é gente e todos nós temos que dar atenção a tudo que está acontecendo. Não é que ali é melhor, aqui é pior. Morte. A Bíblia diz que o pagamento que nós recebemos pelo pecado, ou seja, pela nossa rebelião, pelo nosso retirar das pulseiras, o pagamento que recebemos por isso é a morte. Nós experimentamos uma morte espiritual, porque nós perdemos o contato com a fonte de onde nós somos enviados. Nos
na série 100, aqueles jovens foram enviados de uma plataforma espacial, a Arca, mas nós fomos enviados de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos colocou aqui nesse planeta, e Ele disse que nós deveríamos cuidar desse planeta, e Ele disse que nós deveríamos cuidar desse planeta juntos. Essa é a nossa missão, mas nós rompemos com isso, e quando nós rompemos com essa fonte de vida que é Deus, nós experimentamos essa realidade da nossa morte, a morte da essência de quem nós somos. Mas nós experimentamos também uma morte relacional, pois o outro passa a ser visto como um estorvo para a nossa pretensa liberdade. É a famosa história: o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, mesmo que implique eu matar um outro corpo que não seja meu. Mas o corpo é meu. Morte. Vou trazer morte para mim, vou trazer morte para os outros. Nós experimentamos morte física, pois a vida vai sendo contaminada por uma série de ações que, ao invés de promover a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, vai drenando a nossa saúde, porque em busca desse anseio, por uma felicidade, por uma liberdade, que na verdade eu não estou experimentando, eu começo a ir atrás das mais diversas situações de loucura. Enquanto nós estávamos cantando essa noite, adorando, eu estava orando ali e pedindo a Deus, sabe, eu quero chegar a ver, e quem sabe isso vai acontecer ainda esse ano, em 2016, esse salão lotado de adolescentes jovens. Sabe por quê? Porque cada cadeira dessa vazia, aonde poderia estar sentado um jovem, um adolescente, significa que esse um jovem, esse um adolescente pode estar em qualquer outro lugar, experimentando morte. Ok? Não é uma questão moral ou religiosa, certo? Se qualquer um de nós que somos reconectados com Jesus e começamos a andar com Ele, vamos a um show, a um barzinho, ou a qualquer outro lugar assim, porque a vida dele foi restaurada em nós vamos evitar a realidade da morte. Mas quando nós não estamos com a nossa vida restaurada em Jesus, o que nós encontramos lá fora, em ambientes assim, é morte, e o que a gente semeia é morte. Alguns mosaicos atrás, algumas reuniões atrás, eu estava aqui uma noite e de repente eu estava sentado ali fora, botei uma cadeira e estava sentado ali fora, e a coisa estava rolando aqui. Eu não sei quantos estavam aqui, a noite que o João Costa do Rio estava aqui e falou, e de repente eu comecei a ouvir um barulho lá fora, tumulto. Aí eu saí para ver o que era uma briga aqui na frente, do outro lado da calçada, entre uma turma de jovens, adolescentes, brigando. E aí uma pessoa chegou e falou assim: são todos amigos, acabaram de subir faz uma meia hora, e agora desceram, e agora eles estavam brigando uns com os outros. A gente vê isso, vocês veem isso na sua escola, amigos de classe, amigos de turno. Morte, porque nós rompemos os nossos relacionamentos e as pessoas não valem nada para nós. Não é à toa então que nós vemos um número tão grande de pessoas que estão escravizadas à depressão, à síndrome do pânico, tantas pessoas colocando fim à sua própria vida, porque a experiência com essa vida desconectada de Deus gera para a gente isso, morte. Em João 15, capítulo 15, versículos 1 a 17, nós encontramos uma palavra de Jesus Cristo que nos oferece alternativa para essa vida de ilusão, ok? Que a independência gera, essa
ilusão de liberdade, ok? E eu quero compartilhar com você 3 alternativas que Jesus nos dá. Primeiro, Jesus nos propõe dependência dele a tudo que a gente faz. Nesse texto, Jesus está andando com um grupo de pessoas que passaram a segui-lo. Eles eram seus aprendizes, seus discípulos. E aí em João capítulo 15, versículos 1 a 5, Jesus conta para eles uma metáfora, uma parábola. Ele diz assim para eles: olha, o meu pai, Deus, o pai, é um agricultor. Ele é como se fosse um agricultor. E eu sou como uma videira que foi plantada por ele. E vocês, que estão andando comigo, são como ramos que saem dessa videira e produzem fruto. E aí Jesus diz assim, no verso 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então veja, a primeira proposta de Jesus para essa vida alternativa, a essa vida ilusória de independência dele, de independência de Deus, é nós passarmos a viver uma vida de dependência dele, para fazer o que a gente tem que fazer. Veja, isso é de suma importância, é muito importante você entender isso, ok? O que Jesus está propondo para mim e para você não é uma religião. Ele não está dizendo para mim e para você: olha, venham fazer parte da minha religião. O que Jesus está propondo para mim e para você é participarmos da vida dele. Ele está dizendo assim: venham fazer parte da minha vida. Deixe a vida de vocês estar em mim, e deixe a minha vida estar em você. E aí a minha vida em vocês vai fazer as coisas através de vocês. Então Jesus, ele não nos dá uma série de regras e de normas que a gente precisa cumprir. O que ele está dizendo é que as coisas que nós precisamos cumprir, ele vai cumprir através da gente, ele vai fazer através da gente. Então ele não diz para mim e para você: olha, você precisa amar mais as pessoas. Ele diz: vocês precisam permanecer em mim, para que o meu amor flua através de vocês, pelas pessoas. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem Jesus, nós não podemos perdoar, nós não podemos amar, nós não podemos servir, nós não podemos ser alegres, nós não podemos dar a outra face, nós não podemos servir as pessoas, nós não podemos ajudar os outros, nós não podemos. Por quê? Porque fora dele, nós temos essas 3 realidades presentes na nossa vida: desentendimento, caos, morte. Então a primeira proposta de Jesus, como alternativa, é: voltem a depender de mim. Sejam ramos ligados à videira. Eu acho muito interessante essa colocação que ele faz, quando ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Veja, à medida que a gente permanece em Jesus, a vida dele permanece em nós. Eu sempre fiquei pensando que não daria certo Jesus dizer para a gente assim: eu sou a jabuticabeira e vocês são a jabuticabeira. Já pensaram nisso? É interessante, ele não escolhe a videira à toa, ok? Jesus quer essa relação, vou usar uma palavra difícil aqui, ok? Jesus quer essa relação simbiótica, né, com a gente, sabe? Essa relação onde a vida dele entrelaça a nossa, e a nossa vida se entrelaça a dele. É interessante esse lance da videira, porque Jesus diz que ele é videira, porque ali fora nós temos uma videira. Depois, se você quiser fazer um tour, né, dá uma olhada, o está cheio de uva, ok? Observe lá, a uva, o fruto, não nasce do tronco, não nasce do caule, ela nasce do ramo. Você tem o caule, traz os ramos, e o ramo traz o fruto. Então veja, só o ramo
não pode produzir o fruto. Mas só o caule também não produz o fruto. Então, Jesus poderia viver uma vida independente de mim e de você, mas Ele não quer viver a vida dele independente de mim e de você. Ele quer viver a vida dele ligado à minha vida e ligado à sua vida. Por isso que eu digo que Ele não poderia dizer, eu sou a jabuticabeira e vocês são a jabuticaba. A jabuticaba já é o fruto. A jabuticabeira, o fruto vem direto do tronco. Não precisa de ramo. Mas Jesus é videira, porque precisa dos ramos. Nós precisamos dele. E ele precisa de nós, não porque ele não possa fazer sem nós, mas porque ele não quer fazer sem nós. Ele quer essa relação comigo e com você. Mas ele faz uma segunda proposta, uma segunda alternativa. Ele nos oferece uma experiência com o seu amor. Essa é a segunda alternativa que ele nos dá no lugar dessa nossa vida de ilusão em relação à nossa independência de Deus. Ele nos oferece a proposta de nós experimentarmos do seu amor. Nós somos chamados para uma vida de relacionamento que gera frutos e não vice-versa, ok? Jesus não nos chama para uma vida de frutos para termos relacionamentos. Ele não diz, olha, vocês precisam produzir frutos para se relacionarem comigo. Okay? Ele nos convida a uma vida para experimentarmos do seu amor, do seu relacionamento, e a consequência disso é fruto. Dos versos 8 a 10 ele diz isso, ele diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Agora veja, ele não diz assim, então vão e dêem muito fruto. Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então Jesus faz um convite para mim e para você, uma proposta para mim e para você, experimentarmos da realidade do seu amor por nós, permanecermos na realidade desse seu amor. E ele diz que a maneira da gente experimentar esse seu amor por nós é nós conhecendo os seus mandamentos, conhecendo a sua palavra e tendo a nossa satisfação, o nosso prazer na sua palavra, assim como ele conhecia a palavra do Pai e ele tinha satisfação e prazer na palavra do Pai. O cristianismo é a única realidade que nos propõe o fato de haver um Deus que não nos pede para fazer algo por Ele, para que Ele possa fazer algo por nós. O cristianismo diz que há um Deus que fez algo por nós. E porque nós experimentamos aquilo que Ele fez por nós queremos fazer algo por Ele. Nós queremos responder a isso. É o inverso. Enquanto todas as religiões dizem, olha, vocês precisam se esforçar e vocês precisam fazer as coisas para que então Deus ou os deuses possam atendê-los. O cristianismo diz, você precisa aceitar aquilo que Deus fez por você. Você precisa aceitar a realidade do amor dele por você. Será que nós conseguimos dimensionar isso? Aceitar esse fato? Deus nos ama. Ele ama a sua criação. E Ele está trabalhando para redimi-la. Ele não abriu mão dela. E a maior expressão da realidade desse amor de Deus por nós é a entrada do próprio Deus na nossa história através da vida de Jesus Cristo. O próprio Criador entrou na sua criação, fez parte dela,
para poder redimi-lo. E por quê? Porque Ele nos ama. Ele não desistiu de nós. Na série, aquela médica que tem a filha, né? Que é a líder lá, Clark, isso. A mãe da Clark, né? A Clark é a loira, né? O nome da loira. Eu estou tentando lembrar o nome da doutora, não sei o que, não lembro. Mas, na série, ela nunca desiste da filha. Ela não desiste dos jovens que desceram à terra. Ela não desiste da filha. Enquanto as pulseiras vão sendo arrancadas, e a ideia a respeito disso é que eles estão morrendo, porque lá na arca eles não sabem o que está acontecendo, então para eles a terra é contaminada, e o que está acontecendo é que eles estão morrendo. Ela diz: não, a gente não tem certeza disso. E ela continua insistindo o tempo todo, em que eles deveriam ir atrás dos jovens, eles deveriam dar oportunidade, eles deveriam dar chance, porque ela ama. O que a motiva é seu amor. O que motiva o coração de Deus, por mim e por você, não é nada do que eu ou você possamos fazer. O que motiva o coração dele é o seu amor. E Jesus nos chama para experimentarmos essa realidade, no lugar de uma vida de ilusão, de uma liberdade ilusória. Ele propõe que a gente venha experimentar a realidade da dimensão do seu amor por nós. Mas há uma terceira proposta. Jesus nos conduz a uma amizade transformadora. O seu amor não é meramente um amor pontual, mas ele é um amor que nos conduz, que nos convida para uma relação. Uma diferença entre o que nós vemos na série 100 em relação ao Evangelho é que aqueles jovens da série, eles foram mandados em uma missão como uma alternativa que poderia lhes conceder a liberdade e a vida. Ou seja, eles eram todos presos, estavam todos condenados, e aí eles foram mandados à terra, dizendo assim: vamos lá ver se a coisa estiver funcionando, se o clima estiver bom, se o ar for respirado. Ou seja, se vocês não morrerem, se a gente não estiver mandando vocês para a morte, ok? Aí nós vamos ver que dá para voltar para a terra, nós vamos voltar e vocês vão ser livres. Ou seja, mediante o seu esforço, mediante as suas obras, vocês vão obter a liberdade. O que o Evangelho nos mostra é que Jesus Cristo nos concedeu de sua liberdade e vida, através de dar a sua própria vida por nós. É isso que o Evangelho nos mostra. E isso, essa atitude de Jesus, de dar a vida dele por mim e por você, nos conduz a um estilo de vida que nos transforma de inimigos de Deus a amigos de Deus. A nossa rebelião fez de nós pessoas inimigas de Deus, mas a morte de Jesus e a sua ressurreição faz de nós pessoas amigas de Deus. E como amigos de Deus, nós queremos nos envolver com aquilo que Jesus Cristo está fazendo, porque nós temos sido transformados por essa sua amizade. Olha o que ele diz nos versos 13 e 16: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí o texto diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido.
vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus propõe então, no lugar de uma vida de ilusão, de uma suposta liberdade, que na verdade não é liberdade, como fruto dessa nossa desconexão de Deus, uma alternativa de amizade. Jesus não quer nos apresentar Deus apenas como aquele que é o Senhor sobre a nossa vida, e Ele é, mas Ele quer nos apresentar Deus que é o Senhor sobre a nossa vida, nos estendendo sua mão amiga, nos convidando para uma vida de amizade com Ele, de intimidade com Ele. Cara, esse negócio é muito maluco, muito louco. Eu acho que a grande maioria de nós não entenderam isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que frequentam igrejas não entenderam isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão fora da igreja e a grande maioria das pessoas que frequentam uma igreja, nessa perspectiva, tem mais ou menos a mesma ideia de que nós precisamos nos esforçar para sermos bons o bastante a ponto de Deus então se importar com isso. Enquanto Deus está dizendo, através da morte do meu filho, da ressurreição do meu filho, eu estou convidando vocês para virem e serem meus amigos, conhecerem o meu coração. Eu queria que você pensasse por um segundo é um pouco, né? Por uns 3 segundos, 3, 4 segundos, né? Você tem amigos? Pensa aí agora num amigo que você tem. Na minha formatura, lá muito tempo atrás, no que chama hoje de ensino médio, né? Na minha formatura, não assinava nada, ensino fundamental, oitava série. Uma música que a minha turma cantou era "Amigo é coisa para se guardar", do lado esquerdo do peito, Milton Nascimento. Você tem amigo que você guarda do lado esquerdo do peito, amigo para valer. A Bíblia diz que quando a gente encontra um amigo assim, ele vale mais que um irmão. Aí se esse amigo é o irmão, melhor ainda, né? Mas você tem um amigo, assim, um amigo. Pensou? Já passou os 4 segundos, né? Estou falando para você ir pensando. Pensou? Você tem um amigo assim? Não. Okay. Agora, você que tem um amigo assim, não é verdade que o maior esforço do nosso coração, o maior desejo do nosso coração em relação a amigos assim é satisfazê-los? Sim. Não é? Quem tem amigos assim, nós sentimos prazer em satisfazer o nosso amigo, a expectativa deles. Eu tenho amigos assim. Quando esses meus amigos falam assim: Ricardo, eu vou na sua casa, cara, eu mexo a minha agenda no que for possível, para que ele possa ir na minha casa, para que eles possam estar comigo. Eu quero estar com eles. Eu desejo estar com eles. Como eles são meus amigos, eu desejo agradá-los. Você consegue dimensionar isso? No que diz respeito a Deus, você tem 2 possibilidades de se relacionar com Deus. Você pode olhar para Deus como a arca, da qual você é obrigado a estar ligado por causa da pulseira.
E na qual você pode achar que você precisa fazer as coisas direitas, porque você está sendo monitorado. Ou você pode olhar para Deus como um amigo, a quem você quer agradar, porque Ele olhou para você como amigo, e Ele deu a vida dele por você, Ele deu a vida dele por mim. Então Ele é meu grande amigo, e porque Ele é meu grande amigo, Jesus Cristo é meu grande amigo, eu quero agradá-lo. Eu não quero fazer as coisas porque eu estou sendo monitorado por Deus. Eu quero fazer as coisas porque Deus é meu amigo, e eu quero agradar. É muito diferente. Através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus nos oferece um único caminho de verdadeira liberdade. Um único. Que é fruto não de uma ilusão forjada pela nossa independência, mas uma liberdade que flui da nossa vida de dependência e de submissão à sua amizade, ao seu senhorio sobre nós. Assim como Jesus diz: vocês são meus amigos, eu não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque eu revelei a vocês tudo aquilo que meu Pai me tem mostrado. A grande expectativa do coração de Jesus é que a gente também olhe para Ele e diga assim: eu vou obedecê-lo, não porque eu te chamo de Senhor, mas porque eu quero agradá-lo como meu amigo. Eu quero convidar você para a gente terminar essa noite com essa resposta para Jesus. Eu quero obedecer o Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Eu quero te agradar, porque o Senhor é meu amigo. E é isso que a gente faz com Deus. Não é? Porque se a gente diz que alguém é nosso amigo, mas a gente só pisa na bola dele, o que nós somos? Amigo da onça, né? Amigo da onça. Quando nós temos uma relação com Jesus, onde Ele realmente se torna o nosso amigo, não é difícil obedecer, porque a gente deseja agradar a Deus. Não é? Meu primeiro, não sei se é Jesus, meu primeiro e melhor amigo é um amigo, chama Suzy. Não porque ela é minha esposa, mas porque ela é minha amiga, a mais profunda amiga do meu coração. Eu sinto o maior prazer em satisfazê-la. Eu me esforço ao máximo para fazer qualquer coisa que ela me peça para fazer, porque eu quero deixá-la feliz, porque ela é minha amiga. Eu tenho outros amigos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando ele me pede, a gente trabalha juntos na Mocidade para Cristo. Na Mocidade para Cristo, na verdade, nem de amigo, ele é meu chefe. Mas quando esse meu amigo me pede um negócio, é muito difícil eu falar não para ele. É difícil. Então ele fala assim:
olha, eu tinha que ir lá pregar em tal lugar assim, não estou conseguindo isso, será que você tem como? Eu só não vou se realmente eu não tiver condição, porque se eu tiver condição, eu mexo na minha agenda, eu falo, cara, não se preocupe, resolve o que você tem que resolver, deixa comigo. Deixa comigo. Amigos. Eu quero terminar essa noite convidando você para dizer para Deus que em Cristo Jesus morreu por você e ressuscitou, porque Ele quer ser seu amigo, que você essa noite está tomando a decisão de tê-lo como seu melhor amigo. Vamos orar? Feche seus olhos, diga isso para Ele, diga, Deus, eu quero ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Eu quero ter o Senhor como meu melhor amigo, como minha melhor amiga. Eu quero te agradar, não porque o Senhor é como a arca que está me monitorando, mas porque o Senhor é esse amigo que deu a vida por mim. Ninguém tem maior amor do que esse, disse Jesus, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ele é nosso amigo e por isso Ele deu a vida dele por nós. Se nós formos seus amigos, nós daremos a nossa vida por Ele. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos viver uma vida, Deus, independente do Senhor, com a ilusão da independência, com a ilusão de uma liberdade que na verdade não existe, porque nós estamos escravizados a um adversário. Nós queremos acolher a sua amizade por nós, a prova da sua amizade por nós, através do sacrifício do teu Filho. Nós queremos dizer para ti, Jesus, que o Senhor é o nosso melhor amigo. Que o Senhor mova corações aqui nesta noite, para que a gente faça essa escolha, para que cada um aqui faça essa escolha de ter a ti, Jesus, como seu melhor amigo. Porque aí, obedecer não vai ser um peso para nós, pois é uma satisfação fazermos coisas que tragam alegria aos nossos melhores amigos. No teu nome nós oramos. Amém.